Uma boa noite. Queridos irmãos, que o paz do Mestre Jesus habite em vossos corações e que possam assim se iluminar cada dia mais, mostrando a si mesmo caminho seguro para a melhor realização da jornada e maiores êxitos na etapa atual da vida. É sabido que muito de nosso trabalho de auxílio direto aos médios tem um caráter motivacional, de estimular, de animar, para que vocês, diante de experiência encarnatória, não deixem de ser o que renasceram para si. A vida na Terra possui muito estereótipo. A sociedade humana gosta de rotular tipos de pessoas, em sua grande maioria, com intenções não virtude, com intenções não boas. Mas muitos desses rótulos não servem de absolutamente nada, porque, como todos aqui sabem, o que tem valor de fato é o que cada um é, e o que cada um é aquilo que cada um faz. Mas até mesmo o cristão um pouco mais experimentado acaba se contaminando pelo mau hábito do rótulo. E muitos se contaminam, quero dizer, sobre também rotular, também manipular termos, palavras e conceitos. E sim sobre se sensibilizarem pelo preconceito alheio. Existem correntes de religião da Terra onde participantes são vibrantes, são animados, são entusiasmados. Eles fazem movimentos para realizar a obra em que acreditam. Muitos, inclusive, são taxados de bobos, de malucos, de inocentes, de fantasiosos, de alegres excessivamente, porque estão se dedicando muito no visão popular àquilo que acreditam. E direi para vocês que muitos dos que assim procedem, eles estão desenvolvendo bom lugar no céu. Eles estão enchendo mala para levar o tesouro do céu. Em contrapartida, tantos outros, por vezes mais instruídos, mais sabidos, não fazem o mesmo, não têm o mesmo atitude. E aqui eu falo muito para os espíritas. Muitos espíritas se colocam em lugar
ainda ligado ao passado, de superioridade. Superioridade no sentido de fazer menos barulho, não barulho incômodo, e sim movimento. No lugar de se manter discreto demais, no lugar de se envergonhar de boas atitudes, no lugar de se envergonhar de falar de amor, de falar de Deus, de falar de caridade. E como já fiz e gosto de levar essa reflexão, eu gostaria que pensassem os presentes, inclusive os desencarnados, sobre nos últimos tempos, e cada um estabelece seu linha do tempo, em quantas vezes que a consciência traz nesse momento, poderiam ter feito algo, mas se julgaram superiores àquela ação pequena, ou com vergonha e constrangimento da interpretação alheia, ou de serem rotulados como aquele que vocês às vezes podem até observar e achar o mesmo. São os inocentes, são os bobos, são os adoradores. Não há lugar para timidez no mediunidade com Cristo. Jesus não era tímido. E Deus, enquanto força maior que inspirava Jesus, não o empurrava ao trabalho. Jesus, enquanto o maior trabalhador que aqui passou, tinha obviamente total consciência de sua postura proativa. Até porque isso é lei. Tem que haver cocriação. Não pode haver apenas uma parte trabalhando. Vocês, enquanto médiuns, não podem achar que apenas nós, enquanto trabalhadores do invisível, faremos tudo. Primeiro, porque nem sempre é possível. E segundo, porque isso é egoístico. E o egoístico é proibido pela lei. Mas nós também não podemos empurrá-los. O que nós queremos, com bom senso, é ter que puxar quando necessário. Mas se nós convidamos e falamos sobre o mediunidade 24 horas, e se ao longo das 24 horas, em 10 oportunidades de cada o médium fica paralisado em 9, como o faremos? Existe um fila. Nesse fila temos 10 doentes. Temos um profissional de medicina disponível para o atendimento. Esse profissional só consegue atender um. O que acontecerá com os outros 9? Perde o vez. Fica mais tempo no fila até chegar outro no profissional. Continua sentindo odor, que não precisa mais de tão forte convívio. Se nós somos aqueles que devemos levar o lenitivo ao outro, devemos levar o lenitivo ao outro. Se não o fazemos, não há mágica. Não é possível que o processo se autorregule 100%, porque, como eu disse, somos co-criadores. Se não fosse assim, não precisaria de nós. Deus resolveria tudo. E por que Ele não o faz? Eis uma provocação. Imagine que vocês têm 10 oportunidades todos os dias. E tem mesmo, não é um número maior que estou trazendo para poder trazer o peso a vocês.
dias de mais de 10. E pensem que vocês não estão atendendo 10. E poderiam estar atendendo 10 e inclusive pedindo mais. Pedindo 11, pedindo 12. Não estamos falando de abdicar de sobrevivência, não estamos falando de abdicar de família, não estamos falando de abdicar do descanso refazedor. Estamos falando de aproveitar toda a oportunidade. E oportunidade de trabalho é em todo lugar, como falamos exaustivamente. E consideramos em nossa expectativa de produtividade de cada um, se assim podemos dizer, o mínimo, infração pequeníssima de disponibilidade de tempo. E ainda assim, o atingimento de expectativa é muito baixo. Eu diria que se fôssemos colocar em tempo, é como se nós esperássemos que cada um pudesse dedicar todos os dias 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos de seu tempo, seja como for, para a realização de atendimento ao próximo, para disponibilização para conosco, para trabalharmos juntos. Mas retomando ao início do diálogo, e muitas dessas vezes ele leva em conta quando há desinteresse por razões diversas. Encontramos vergonha, encontramos falta de humildade para o básico, para o simples, encontramos o constrangimento. Então, queridos irmãos, é muito urgente que todos pensem sobre, porque a encarnação de cada um presente não é uma gentileza, é um combinado. Combinado esse que em praticamente todos os meses foram solicitados por vocês, de que nós, por amor, amizade e confiança, estabelecemos os combinados. E, inclusive, por tal relação é que podemos, com muita humildade e carinho, alertarmos para o tempo que passa e o pouco que se produz. Quando eu falo pouco, me refiro diante da capacidade de realização de vocês. Então é hora de refletir, porque a linha do tempo de cada um aqui é diferente. E isso não quer dizer que alguns amigos irão mais rápido e outros mais devagar. Pode ser o contrário. Pode ser que alguns terão uma semana de prazo. E se fosse uma semana de prazo? E se fosse apenas mais um dia? O terra não é de prazer, o terra não é de lazer, o terra não é para afagar o coração no visão do paixão humano. É duro, talvez, para alguns que ainda não aceitaram o propósito, a finalidade da existência terrena, mas para vocês é para trabalho. Não é um trabalho de exaurir força a qualquer custo. Como disse anterior, existe tempo para o recompor o corpo, para o recompor a mente e para viver em sociedade. Mas a prioridade primária é o trabalho. É somente isso. Vocês vieram para esse propósito. Muito se fala que o missionário é apenas aquele que não tem mais prova ou expiação, mas o conceito pode ser revisto. Todos são úteis na terra, mas alguns já vêm com um programa muito mais específico. Esse é o caso do médium que desenvolve um trabalho junto ao Cristo,
Então, eu convido que reflitam sobre isso. Cada um terá tem expectativa diferente. E aceitar isso, eu sei que é um tanto frustrante no início. Porque quando se cria uma expectativa diferente, essa expectativa ele vai sendo pelo próprio indivíduo descoberto que é desalinhado com o que é o propósito de vida, ocorre frustração, mas passa e fortalece. Eu mesmo tive isso em várias de minha encarnação. No começo, na juventude, eu esperava um objetivo na vida, uma realização, e à medida que meus planos foram sendo frustrados, eu com joelho no chão pedindo a Deus, por quê? Para quê? O que vim fazer aqui? Eu não compreendo nada, eu não caibo aqui, eu não entendo o mundo, e que a visão foi se realizando. No início foi doloroso em alguns, porque realmente ficou muito claro que não era ele a finalidade da vida que eu esperava. Mas uma vez que eu compreendi o porquê, eu dei o meu máximo em muitas das minhas encarnações para fazer valer a oportunidade. E acho que é válido todos repensarem no mesmo caminho. Como estão todos vocês? Todos muito bem? Eu, consciência de todos, como vai? Alguém com consciência tranquila? Todos? Todos ótimos de consciência? O objetivo definitivamente não é diminuir ninguém. O aprendizado é eterno. Espíritos em qualquer nível fazem-se perguntas. Espíritos em qualquer nível entendem que possuem lacunas de saber, que possuem fragilidades. Inclusive a virtude em reconhecer a fraqueza, porque reconhecendo a fraqueza não só se diminui perante Deus, como se abre porta para o aprendizado. Quando perguntamos da consciência, mesmo que seja repetitivo, mas é um fato que o lei está gravado na consciência. Eu conhecer a si mesmo é o caminho para reler o lei. Quando nós conhecemos, quando nós analisamos, e para isso é necessário humildade, reconhecer o que ainda temos que adquirir, nós conseguimos, é como se um livro da consciência fosse ficando nítido, e cada ensinamento escrito fosse ficando legível para nós. E aí mágica acontece, porque de antes estávamos perdidos, passamos a saber exatamente para onde ir, mas abandonamos o lugar anterior. Sabem ainda que, junto com o autoconhecimento e com reflexão e autocrítica, outra ferramenta que contribui muito para o despertar da consciência é o trabalho que falamos há pouco. Existem pessoas que, na visão humana, elas são ignorantes, elas não detêm intelecto desenvolvido, mas são trabalhadores fenomenais, que movem montanhas, e por mérito, lei de causa e efeito, é automático, ou clareza de consciência, ou expansão de consciência ocorre. Então, para aquele que aprende a conversar consigo mesmo no silêncio, aquele que ainda trabalha realizando o amor, e ainda para aquele que no propósito de vida
projetado antes de renascer, se empenha em fazer o que deve ser feito, esse é aquele que saberá tudo da lei divina que está em seu bem. Mas eu tenho certeza que todos estão muito bem, porque com Jesus é impossível não estar bem. No trabalho com Cristo, não há lugar para a tristeza, não há lugar para o desânimo, não há lugar para não realização do amor. E por mais que às vezes ocorram altos e baixos, depois de toda a queda haverá um levantar, porque a hora que estivermos no chão e olharmos para cima e pedirmos ajuda, o Cristo estenderá o mão. Então não desanimem, e se caírem, levantem, e vão cair muitas vezes ainda, como todos cairemos, mas nem todo tombo é ruim, nem todo machucar é ruim. Alguma pergunta ou comentário? Ou desabafo? Ou crítica? Ou dúvida? Só um comentário, em cima da minha percepção do tema central da explanação, quando tem no Evangelho, saber precisar do capítulo e versículo, em Mateus, quando um homem diz assim: descanse o espírito, ou relaxe o espírito, pois os celeiros estão cheios. Aí eles escutam uma voz dizendo: insensato, se a morte te chamar esta noite a prestar contas, que tens acumulado a quem será. Então, se nós não sabemos o nosso tempo, nós não sabemos o que nós estamos acumulando, mas que estejamos com a consciência não tranquila, mas buscando tranquilizar a consciência a cada dia, de acumular em nosso celeiro o que é de Deus, que é de fato do Espírito, porque na hora de prestar contas com a consciência, essa vai ser a nossa defesa, né? o nosso pão, o nosso nutrir da alma. Então, o Espírito não pode descansar, e sim, o descanso é a contemplação do trabalho feito, iniciando novos trabalhos a cada dia. O descanso é trabalho. E só deve ser, em minha humilde opinião, ele deve ser usado apenas com essa finalidade. Porque se vai além, ele torna-se desperdício. É sobre o celeiro. Esse é um dilema que muitos enfrentam. Há muitos anos, nós balizávamos o destino de cada um, comparando o peso de uma pena e de um coração. Muitos daqui repetiram essa história infinitas vezes. Vale a pena procurarem sobre o livro egípcio dos mortos. Adorávamos conjecturar sobre o destino das pessoas, sobre quem iria ter vida após a morte e quem não iria. Como se nós fôssemos exemplos daqueles que seguiríamos o caminho da eternidade. Mas ainda sobre os celeiros estarem cheios ou vazios, isso depende do celeiro, e conforme a analogia, é um desafio muito relevante, é um dilema que muitos enfrentam no terra. Não estamos falando apenas de moeda,
em termos de acúmulo, mas existem várias matérias que podem ser acumuladas. Existem os excessos de paixão entre cônjuges, entre tutelados e tutores, entre inclusive animal e nominal, entre aqueles que admiram demais o corpo, admiram demais uma arte, existe de tudo. E eu penso, Henrique, que com muita humildade, tudo aquilo que não é ferramenta de trabalho para o progresso segundo o Evangelho deve ser repensado. Mas isso não é um exercício simples para o homem. E aí eu quero lembrar de um grande amigo que dizia que a melhor medida é sempre o caminho, o meio termo. Nem tanto lá, nem tanto cá. Busque o meio, porque o caminho do meio é o bom senso. Mas não deixem de fazer. Lembra que eu falei que quando se trabalha, quando se cumpre o propósito, e quando se trabalha o conhecimento, que a mente expande, que a consciência amplia, quando fazemos isso, e que além disso, exercitamos, estimulamos o bom senso, tudo se abre. E começamos a nos aproximar da medida exata, da direção exata. Tudo é possível. É possível viver num mundo diferente do que se vive, porque o mundo está dentro de cada um. E o tempo para viver essa experiência é completamente maleável. Como eu disse e gosto de afirmar, o tempo como compreende não existe. Mas ainda se existisse, é possível distorcê-lo, como se fosse um espaço dobrável, em que se fura um buraco no meio e liga um tempo em outro tempo. Mas isso só depende de cada um. É impossível não ser uma conquista individual. É possível fazer tudo. É possível mudar a encarnação, faltando pouco tempo para desencarnar. O trabalhador de última hora é isso. Mas é necessário atitude. É necessário que cada um seja líder de seu próprio projeto de vida. É necessário perder a timidez. É necessário perder a vergonha. É necessário falar de amor. É necessário exemplificar amor. Ah, mas eu não sou amor, eu sou fraude. Não interessa. Seu intenção é bom, se esforce. Faça uma, faça duas, faça três, e no 30 você fará por amor. Ah, mas eu me motivo por retorno quando morrer. Não interessa. Faça uma, faça duas, faça três, e no 30 você fará pelo próximo. Apenas não paralise. Não crie bloqueio que impeça o progresso. Faz parte do trabalho ser julgado, faz parte do trabalho. Lembre do rótulo que eu falei, ser rotulado. Faz parte do trabalho temer a consequência de ser bom no mundo em que não se é bom. Não interessa. Não podemos nos balizar pela régua baixa, temos que nos balizar pela régua alta. Quem é régua alta? É o Evangelho. Quem segue o Evangelho? Poucos homens. Vamos ajudá-los a conhecer o Evangelho para que eles possam se curar como todos estamos nos curando. Entendam a relevância da postura, doação, resultado. Isso transforma. Ficar em casa esperando e aguardando ou pensando demais não produz, pelo contrário. Vocês passam a ser alvo. Quem está ocupado não é alvo. Então pensem sobre o quanto depende de vocês.
Pense o quanto vocês precisam de se automovimentar e motivar. Podemos ajudar, mas não podemos fazer por vocês aquilo que vos compete. Como Deus não faz por nós, e como não fez por Jesus. Tudo é possível, o milagre está aí. É possível todos vocês desencarnarem em posição muito superior ao que renasceram? Claro. É possível vocês curarem qualquer desequilíbrio ou disfunção fisiológica do corpo nesta encarnação? Claro. Mas tudo tem um preço a pagar. E o preço é o trabalho. Nesses moldes que eu falei. Agora nós fazemos um desabafo. Claro. Por mais que o espírito do mestre, contextualizando a época dele, passou uma pessoa insignificante para ele. Tanto insignificante que foi crucificado. E sabendo, pelo menos sabendo, dessa insignificância nossa de qualquer ser humano no meio desse turbilhão que é a Terra, né? A Terra e mais outros mundos, aí como realmente manter a motivação ainda sabendo dessa insignificância? É óbvio que é para mim que eu vou fazer mais por mim do que por outro, mas no estágio que eu estou, a gente já pensa em contribuir de forma mais coletiva, mas a insignificância pesa. Bom ponto. É um ponto de inflexão que todo aquele que subiu e precisa cair, por ele passar. E vou dizer o que acho que é um bom caminho para resolver esse incômodo. Todo homem e toda criatura é predestinado a progresso. Isso é lei. O universo se expande a todo instante por lei. Todo mineral vibra incessantemente, ansiando chegar ao vegetal. E assim, para toda a cadeia. E à medida que se toma consciência, o espírito toma consciência de seu potencial diante de tanta oportunidade de realização, ele descobre que ele tem poderes que ele não tinha antes. E quando ele começa a executar o Evangelho, e estou generalizando o Evangelho abstraia, ele começa a ver sua capacidade de realização. E quando ele começa a ver o resultado de si próprio, materializando o progresso, e que ele descobre o qual ele é realmente onipotente de forma latente, ele se maravilha. E aí ele percebe claramente que ele não pode ser insignificante, porque ele tem capacidade de criar universos. Se Deus é o todo, mas se ele, como eu disse, não cria sozinho, ele tem o co-criador, quem é que cria um planeta? Quem é que cria um sistema solar? Quem é que cria o universo? Quem é que cria um oceano? Quem é que cria uma constelação? Quem é que cria uma galáxia? Vocês acham que é um passe de mágica? Que é um Big Bang? Acontece de uma partícula altamente massiva e BUM! Temos uma galáxia. Temos um universo. Não é aleatório e não é automático.
Existem trabalhadores em níveis inimagináveis até por nós mesmos. E à medida, Ayrton, que se cria, se valoriza a criação, se valoriza o co-criador, se valoriza o criador, e automaticamente, fatalidade, o mente dissipa qualquer conceito de insignificância. Compreende o sentido? Posso compreender assimilar. Imagine um homem. Esse homem levou vida paupérrima, sem casa, sem bens, com alimento básico, e foi indo daqui para lá. Em certo dia, alguém o convida e diz: querido amigo, eu vou te dar uma condição diferenciada. Te prepararei durante 5 anos. Te auxiliarei a cuidar do seu corpo. Você aprenderá conhecimento, desenvolverá intelecto. Te darei recurso em moeda e te acompanharei algum tempo depois de 5 anos. Para que você possa sair da situação de não ter nada e se sentir um nada e passar a ter todo o ferramental necessário para construir, para si e para o próximo. Então essa história se dá. Aquele que há 6, 7 anos era um miserável, passa a ser um progressista, passa a ser um latifundiário bem-sucedido, por exemplo. Será que esse irmão, em situação anterior, é o mesmo da situação posterior? Mas e se na situação anterior ele nada tivesse feito para mudar? Teria sido possível virar o chave em sua cabeça para ele perceber o seu valor? Então apenas a construção consegue demonstrar, através de feedback da vida, que não há ninguém em situação de inferioridade. E que isso é uma ilusão, muitas das vezes, de fácil patamar, que muitos de nós habitamos, e que pouco a pouco vamos nos diminuindo, mas ainda sentindo saudade daquilo que fomos. E para isso, por exemplo, que muitos daqueles que faliram pelo poder precisam reencarnar em posição de paupérrimo, porque ali eles encontrarão o sentimento da insignificância, que o levará a de autoconhecimento, a meditar, a pensar sobre o que ele é. E ele experimentará isso de tal forma que o habilitará para voltar à construção, porém com progresso. Pense sobre. Todos somos muito importantes, todos. Absolutamente todos. O mineral que vibra a todo momento, até o galáxia, que possui liderança de grande porte. Todos somos irmãos em Deus, então o nosso valor é inestimável. Nos valorizemos e vamos valorizar o próximo. E então é isso. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e novamente com muita liberdade que trazemos uma reflexão. Não há nenhum interesse em colocar distância em nossa relação, até porque não existe distância. Estamos muito próximos, mas podemos nos aproximar ainda mais, porque se temos 10 doentes no fila, queremos atender os 10. E precisamos de vocês disponíveis nas 10 vezes e não apenas em uma. E aí nos encontraremos 10 vezes e não apenas uma. Que o paz do Mestre Jesus habite em vossos corações
é que o Cristo, mais uma vez, seja objeto de nossa gratidão pela misericórdia que tem conosco, nós que com tanto ainda vício e defeito, podemos beber dessa fonte de juventude e de crescimento, que é o seu trabalho e seu evangelho. Que o paz do Cristo habite em vossos corações, que assim seja. Agradecer mais uma vez o nosso mestre, que realmente ele inspira todas as situações de vida nossa. A sua boa nova, nós podemos extrair sempre de conteúdo, realmente é ação, independentemente do resultado. Isso realmente me motiva um pouco no trabalho. Daí temos a paciência, a sapiência, e aguardar o tempo. Que Ele nos fortaleça e nos inspire sempre na nossa jornada. Que assim seja.